Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje eu vou dar um exemplo para vocês da aplicação da iconologia de ripa em outro tipo de peça, um pouquinho de escultura. Quer conhecer um pouquinho disso? Fica comigo até o fim do vídeo, que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Olá, pessoal! A gente tem estudado iconologia, vou deixar o cardzinho aqui para vocês, onde a gente fala de como Ripa, que foi um grande estudioso, um grande artista, que fez um imenso dicionário de como representar, como fazer as representações gráficas de ideias, como o tempo, as estações, as virtudes, enfim, a gente já viu várias coisas aqui. E eu queria hoje mostrar para vocês uma aplicação disso, para quando você começar a olhar para as coisas, nas suas viagens, nas suas pesquisas, você já ir desconfiando que durante muito tempo as coisas não foram tão simples e retas como são hoje em dia. E o exemplo que eu vou trazer para vocês é um relógio. É isso mesmo, é um relógio e vou mostrar como é que aquelas descrições do Ripa se encaixam aqui. Hoje em dia você tem um relógio como o meu. Tá aqui um relógio simples, tem lá as horas, super prático, leve, né? Ele serve para ver as horas e pronto. De uma forma muito pragmática, inclusive. De um jeito que eu não penso muito sobre o passar do tempo, sobre o passar das horas, os dias que se acabam, que começam os ciclos. Meu relógio, basicamente, não me leva a nada disso. Eu tenho um outro relógio em casa, lá na cozinha, que é a mesma coisa, redondo, né? Os ponteiros retos, tudo assim, sem nenhum tipo de adorno. Mas nem sempre foi assim, né? Principalmente no barroco. O barroco é um estilo com muitas coisas, muitas imagens, muito movimento, muitos círculos, muitos é, redemoinhos, cones, cilindros, enfim, vamos dar uma olhadinha aqui. E lá se fala muito sobre a questão da passagem do tempo. E olhar um relógio não é só olhar as horas, é olhar para uma dimensão da própria vida. É por isso que a gente tem relógios como esse aqui. Podia ser um simples relógio, mas só que não é. Ele não serve só para ver as horas, ele serve para ver o passar da própria vida. Na verdade, esse tipo de configuração aqui é o que a gente chama de um relógio moral. Ele não está te dando as horas, tanto que ele está lá na igreja, né, sem os ponteiros. Ele é uma peça enorme, de mais ou menos 1 metro por 2, mais ou menos, e ele serve para lembrar a gente de que a vida está passando. Como se fosse assim, toda vez que você for ver as horas, você devia imaginar que o tempo da sua vida está passando. Por isso que ele é tão repleto de imagens, né? Quando a gente vê aqui nas laterais, nessa parte lateral aqui, ó, nessas duas laterais, a gente tem papiros, né, descrevendo o que a gente vê aqui no meio. E eu vou dar uma olhadinha aqui com vocês para a gente identificar os elementos que a gente já conhece lá do Ripa, que fala do tempo, das estações do ano, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. O relógio, ele está na Basílica de Santa Maria Gloriosa, em Veneza, certo? É um relógio de cerejeira, esculpido em cerejeira, mais ou menos aí 1650, 1670, certo? E aqui, o que, que a gente consegue perceber? Já aqui em cima, ó, vamos dar uma olhadinha, deixa eu aproximar. Quem que a gente tem aqui, ó? O tempo, não é? Olha aqui as asas, o tempo, né? Um senhor de idade com as suas asas aqui. E ele traz alguns exemplos interessantes. Inclusive, eu encontrei mais o relógio, que eu estava procurando o Ouroboros relacionado ao tempo, que é uma das descrições que Ripa faz. O que é o Ouroboros?
é justamente a serpente que morde a própria cauda, né? A serpente mordendo a própria cauda é a representação do tempo cíclico, super apropriado para um relógio, né? Só que aqui não ficou muito claro. Tem algo aqui que parece, né? Um Ouroboros, a gente tem algo aqui, ó, tá vendo aqui embaixo, que parece um Ouroboros também, ó, que a gente tem uma espécie de serpente mordendo a própria cauda. Infelizmente, eu não encontrei os papiros com a descrição em si. Então, aqui a gente vai no que estamos conseguindo perceber do que a imagem mostra, certo? E aqui em cima ele mostra as estações do ano. E quais são as primeiras estações que a gente tem? A primavera e o verão. E é interessante que a gente também tem oposições aqui, né? O Sol, aqui as estrelas. E por que eu digo que aqui é primavera? Porque nós estamos. Eu sei que você vai rir agora, mas é uma figura que é a que mais lembra a figura feminina, que a gente tem figuras masculinas nesse relógio, né? O tempo a gente viu, está mais relacionado com as estações do ano, desculpa, está mais relacionado a figuras femininas. Mas aqui no relógio, o escultor preferiu botar figuras masculinas. E o que a gente tem aqui? A gente tem flores, a gente tem animais, não é? A gente tem representação aqui dessa abertura da vida e uma figura que é a que mais se parece com a representação da primavera que a gente vê quando é uma mulher, né? Jovem, você vê aqui os cabelos compridos, né? Então a gente tem essas características aqui. Então a primavera, verão. O que é o verão, gente? Ó, primeiro o sol aqui em cima, né? Sol de lascar no verão, a gente sabe que é isso. A gente tem aqui a espiga, lembra da espiga, que é uma das representações do verão, que é justamente o crescimento das coisas na primavera e a colheita feita aqui no verão. Então a gente tem a espiga, o trigo sendo colhido aqui com o sol representando o verão. Tá? E aqui também, gente, uma roda, né? A roda é sempre muito bom para representar a passagem do tempo. Justamente essa roda constante, onde um ponto está aqui, sai, sai, sai e volta sempre ao mesmo lugar, para que as coisas se repitam, né? Também parecido com o Ouroboros. Aí aqui a gente tem anjos, né? E cornetas, já vou mostrar aqui do outro lado a gente também tem um anjinho, ó, tem cornetas aqui, certo? E aqui a gente tem o outono e o inverno, tá vendo? Aqui no outono, esse rapaz, por que é outono? Lembram que Ripa, ele representa o outono com as folhas e com a videira. Olha a quantidade aqui de videira que ele tem, né? O vinho, representação do outono, do cair das folhas, né? Que estão aqui as folhas caindo, como se as folhas estivessem saindo, né? Das árvores e indo ao chão, tanto que ele está pisando numa folha. Então, outono e aqui, né, o inverno, não preciso nem explicar muito o inverno, porque ó, a gente fala da primavera como sendo o início, né, esse fluir, e o inverno como sendo o momento em que a luz se some, né, se recolhe. Você tem menos luz e ela representa justamente a morte, que é a ausência da luz da vida. E aqui ele jogou pesado com a gente, botou o inverno, não um velho encapuzado, né, se protegendo do frio, uma figura velhinha, não, ele botou a morte mesmo, até porque é meio o objetivo dele, né? Lembra do relógio moral? Ele está querendo que a gente, toda vez que for ver as horas, a gente tome juízo na nossa vida. E aqui na mão dela, ó, tá vendo que na mão da morte você tem um relógio de areia, né? Ou seja, fica ligado aí que o tempo está passando, você não pode ficar perdendo este tempo todo não, né? Aqui, os papiros que estão do lado, né, nessas laterais aqui, explicando a obra, eles falam do juízo final também.
Aonde o que eu consegui perceber aqui, gente, são as cornetas, né. Ripa fala lá na obra que as cornetas, anjos com cornetas, é como se fosse a vitória da glória divina, a vitória da vida sobre a morte. Então é interessante também ele estar desse lado aqui. E perceba que o anjinho que está aqui do lado da morte, né, esse aqui, ele não tem corneta, né, então a gente pode, colocar uma espécie de inferno, talvez, aqui desse lado, tá? Aqui no meio a gente tem a representação dos signos também, que não está na ordem, então eu não vou aqui, eu não vou me atrever a explicar por que que o signo não está na ordem, tá? Mas o fato é que não está, tá vendo? Aqui, ó, Gêmeos, Libra, Virgem, Escorpião, Câncer, Leão, Sagitário, enfim, mas não está na ordem, tá? E uma coisa interessante que eu queria, colocar para vocês é que o 1 é aqui, né. A gente tem o 12 aqui em cima, e aqui a gente começa na lateral, o 1 começa aqui, porque o relógio tem italianos, os relógios italianos, alguns começam a marcar no pôr do sol. É uma forma diferente de marcar da que a gente usa hoje. Então esse 1 aqui tá marca ele vai marcar a hora que o sol se põe, e não é exatamente às 18 horas. Por quê? Porque muda, né, muda, verão, inverno, os dias têm, as noites e os dias têm durações diferentes dependendo da época do ano. Então aqui você começa a contar quando anoitece. E isso justifica um pouco que essa caveira esteja justamente aqui, aonde o sol está se pondo, certo? E também porque você vai ter as marcações das horas para as orações, que também tem as relações aqui com o sol, tá bom? Então, aqui qual é a minha ideia para vocês? Trazer um pouquinho da utilização da iconologia e vocês poderem perceber que aquilo que a gente vê em um local é representado, é repetido, ele renasce, né, em várias outras obras. E quando você olhar um relógio desse tipo agora, enorme, né, gente, é só um relógio. Para vocês terem ideia, ele é um detalhe dentro de uma igreja enorme. Veja como a gente vai perdendo essa noção dos detalhes. Mas quando a gente tem algum tipo de conhecimento, quando você olha uma obra dessa, talvez ela gere o impacto que o autor queria, que era justamente fazer com que a gente pense sobre a passagem do tempo, não apenas veja as horas, não apenas um relógio, mas quando a gente olha para a arte e com todos esses símbolos que estão por trás, eles são capazes de nos levar a pensar, a refletir. E no nosso caso aqui, refletir sobre o tempo, a passagem do tempo, o tempo da nossa vida e o que a gente está fazendo com ele, ok? Então era isso que eu tinha separado para a gente. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.